atual legislação, apenas os municípios próximos às plataformas ou dutos de petróleo têm direito aos recursos provenientes da extração desse produto, os chamados royalties. Alguns deputados defendem que a concentração desses recursos em poucos municípios prejudica a distribuição de renda no país. Nesse Palavra Aberta, eu vou conversar com o deputado José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, que estuda uma proposta alternativa para esses casos. Não é isso mesmo, deputado? Muito obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta. Prazer, grande. Prazer nosso, deputado. Por que esse debate está tão importante nesse momento no país? Olha, por duas grandes razões. Uma, pela injustiça que nós temos hoje, da forma como o royalty é distribuído, que beneficia poucos municípios, há uma concentração muito grande nesses municípios e, portanto, há uma distorção enorme. E um outro grande debate é sobre a legislação, ou seja, da lei do petróleo, das novas concessões, em que, em função do potencial petróleo que o Brasil possui hoje, com a descoberta de novos campos, de Tupi, por exemplo, em Santos, o Brasil se torna uma potência mundial e, portanto, essa legislação ela tem que ser revista porque está em jogo a questão da soberania nacional. Deputado, a Petrobras e o BNDES defendem a revisão dessa redistribuição, né, uma nova redistribuição desses recursos. O presidente do BNDES diz que a lei precisa ser modificada porque o Brasil, já muito se falou, o Brasil, quando essa lei foi criada, o Brasil produzia muito menos petróleo do que hoje. Hoje a gente tem outros ingredientes, alguns até que lembram um passado que a gente quer esquecer. Alta do preço do petróleo no mundo, aumento da inflação no mundo e aumento dos alimentos por consequência de tudo isso. O senhor acredita que esse debate hoje caminha para a criação de novos fundos? É isso que a gente escuta muito falar, assim, novos fundos para que esse dinheiro arrecadado com o royalties seja distribuído por todo o país. Essa é a maior tendência, né, nesse momento? Nós temos um debate muito importante hoje no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, em que se faz esse debate, primeiro, da questão do marco regulatório, porque a legislação brasileira, que estabeleceu e permitiu a exploração de campos petrolíferos pela iniciativa privada, ela foi no momento de uma conjuntura onde a realidade brasileira exigia que você pudesse fazer contrato de risco para explorar petróleo em locais onde a Petrobras não dava conta de atender essa demanda. E, portanto, hoje, com a descoberta desses grandes campos de petróleo do Brasil, em que o Brasil se torna uma grande potência mundial de petróleo com autossuficiência e, principalmente, em função do preço do petróleo. O barril de petróleo custava, quando o Lula assumiu, $29. Hoje, o barril de petróleo custa $129 a $130. A semana passada chegou a 139. E, portanto, o petróleo é uma riqueza, digamos, extraordinária que o Brasil tem como outros países e que precisa atualizar essa legislação, porque, caso contrário, essa riqueza que se encontra no subsolo poderá, em vez de ser um patrimônio do povo brasileiro ou, digamos, do Estado brasileiro, ser explorada por iniciativa privada e, portanto, o Brasil ficar até dependente dessa exploração. Como é que está essa contrapartida da exploração da iniciativa privada, da exploração do petróleo? Nós temos, inclusive, alguns problemas sérios, porque nós temos levantamentos feitos pela Agência Nacional do Petróleo, inclusive colocado pelo senador Mercadante, em que dos 74 campos de exploração de petróleo na plataforma continental, ou seja, em alto mar, apenas 14 estão pagando contribuição de imposto, ou seja, o royalties para a União, os estados e municípios. E mais grave ainda, os outros 186 campos de petróleo em terra. Eu sou de uma região em que nós temos produção de petróleo em terra, município de Capuí e Aracati, que são vizinhos, nós somos fronteira inclusive com o Rio Grande do Norte, Mossoró, que é produtor de petróleo, Tibau, enfim. Desses 189 locais de exploração de petróleo, apenas
6 estão contribuindo, portanto há uma sonegação muito grande, e isso é em função da legislação também, que precisa ser aperfeiçoada e atualizada. Então esse é uma grande discussão. O outro debate é os critérios de distribuição desses royalties. Há um debate por trás disso que questiona o seguinte: a quem pertence o petróleo? Pertence aos estados, aos municípios, ou é patrimônio da União? Como nós sabemos, o petróleo ele está no subsolo. E, inclusive, esses campos novos descobertos, eles estão numa situação de mais de 1.500 metros de profundidade, numa camada chamada pré-sal, e, portanto, eles estão no subsolo brasileiro. E eu entendo que esse é um patrimônio da União, ou seja, do povo brasileiro, que deve ser discutido, debatido e distribuído para toda a nação, e não para poucos municípios, com enormes concentrações de recursos, porque não são poucos recursos. Você ter noção, em 2000 nós tínhamos apenas 2 bilhões, foram pagos de royalties. Em 2007 passou para 16 bilhões de reais, um aumento em torno de 400%, e agora com esses campos nós vamos ter um recurso extraordinário. Uma expectativa de mais de 20 bilhões. Muito mais. Inclusive, há uma expectativa muito grande dessas contribuições, e, portanto, como é uma riqueza nacional, que embora fique localizado em algumas plataformas de alguns estados, mas ele está no subsolo, e eu entendo que, além de ser da União, é um patrimônio da população, porque é como o ar. A quem pertence o ar? O ar pertence a todos, Agora, e, portanto, não pode ser privilégio só de poucos municípios. Eu entendo que esses municípios que são mais próximos da produção, ou seja, da plataforma, e detêm, por exemplo, dutos, detêm plataforma de petróleo, eles têm que ter um benefício, evidentemente, a mais do que os outros, mas tem que ser democratizado esse processo para que nós possamos utilizar esses recursos para melhorar a distribuição de renda, incluir brasileiros que estão aí excluídos da sociedade e, portanto, criar um processo de maior equidade social entre os estados brasileiros. Hoje, quanto da produção de petróleo hoje é destinada a pagamento de royalties? Isso varia muito de um estado para o outro ou não? É uma regra nacional? Não, é uma regra assim que você tem hoje, em torno, você tem 5%, que aliás era 5%, esse subiu para 10%. Desses 10%, eles são rateados entre mais ou menos 30% para os estados e 44% para os municípios. A União fica também com um percentual de 31% aproximadamente. Então, que são critérios assim muito complexos, inclusive, porque envolve critérios geográficos, que envolve municípios que estão delimitados pelo IBGE. É uma coisa muito complexa, inclusive, porque você tem alguns municípios que há uma indefinição da localização a quem está esses campos petrolíferos. Nós temos agora um conflito entre Santos, e o São Paulo e Rio de Janeiro, porque onde é que fica essa produção, inclusive? Então esse é um critério geográfico que é até o mais fácil. O outro é mais complexo, que envolve também municípios que são produtores mais próximos em terra, como é o caso meu lá de Capuí, de Aracati e outras cidades, município que possui dutos, possui plataforma, município que possui, digamos, estações de tratamento, de produção, enfim, são critérios bastante complexos. E eu creio que nós precisamos aperfeiçoar essa discussão, esse debate, para que nós possamos democratizar essa riqueza do povo brasileiro.
Deputada, agora rapidamente para a gente encerrar, eu não queria deixar que a gente falasse sobre algumas dessas propostas que estão sendo analisadas, enfim, que estão surgindo de vários institutos, órgãos, até mesmo aqui no Congresso Nacional, que é de criação de fundos para que esse dinheiro seja vertido para toda a nação, ou seja, melhor distribuído, mais bem distribuído. Existem várias fórmulas para esses fundos. Há quem diga que a maneira mais interessante é que haja um teto, a partir daquele teto de arrecadação do royalty, o excedente seja vertido para esse fundo e esse fundo seja distribuído para a nação inteira, ou para os estados e municípios. Há quem diga também que é uma ideia do BNDES que esse fundo seja usado para gerações futuras e que possa inclusive ser vertido para a previdência social. De tudo isso, o que o senhor acha mais interessante na sua avaliação? Olha, eu acho que esse critério, todos esses dois critérios são muito importantes, né? Nós temos que estabelecer um teto, porque você tem que criar um parâmetro, né, em que não pode o royalty ultrapassar a receita própria do município. Por exemplo, a maior fonte de receita dos municípios são duas receitas: o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que vem do Imposto de Renda, e do IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, e também o ICMS. Então, eu acho que tem que ter um teto, esse é um critério. O outro, essa questão, como os recursos eles não são renováveis, esse recurso também tem que se pensar nas próximas gerações. Eu acho que, utilizando esses dois critérios, dá para que nós possamos ter uma boa forma de distribuição democrática dos recursos. Deputado, muito obrigada por essa conversa aqui sobre petróleo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você de casa. Até a próxima. Palavra aberta. Tchau.